A chuva batia forte contra os vidros do táxi quando Roberto Mendes percebeu que havia chegado ao destino. O motorista estacionou em frente ao imponente edifício espelhado da Avenida Paulista e Roberto olhou para o relógio de pulso suíço que brilhava em seu punho. 15 minutos. Tinha apenas 15 minutos para subir até o 30º andar, organizar seus pensamentos e salvar tudo o que havia construído nos últimos 20 anos de sua vida. Ele pagou a corrida com pressa, abrindo a porta do táxi, enquanto ainda guardava a carteira no bolso interno do terno italiano. A chuva o atingiu imediatamente e Roberto correu para a entrada do prédio, seus sapatos de couro caros respingando água das poças que se formavam no chão. O porteiro uniformizado abriu a porta de vidro com um aceno respeitoso, reconhecendo imediatamente um dos homens mais poderosos do país. Roberto atravessou o saguão de mármore em passos largos, seus pensamentos girando como um turbilhão. As acusações eram absurdas, completamente falsas, mas ele precisava provar sua inocência. Alguém havia desviado 15 milhões de reais de um projeto habitacional do governo, e de alguma forma, todas as evidências apontavam para ele. Contratos assinados digitalmente com sua senha, transferências, bancárias autorizadas por seu login, e-mails enviados de sua conta pessoal. Era uma armação perfeita, executada por alguém que conhecia cada detalhe de sua rotina e tinha acesso a informações privilegiadas. O elevador subiu rapidamente e Roberto fechou os olhos por um momento, tentando controlar a respiração. Ele havia passado a noite anterior reunindo cada documento, cada comprovante, cada evidência que provava que estava em Nova York durante o período em que as transferências fraudulentas foram realizadas. Registros de hotel, passagens aéreas, fotos com data e hora, testemunhas. Tudo estava organizado meticulosamente na pasta de couro preta que sua secretária havia preparado. Era sua salvação, a única coisa que o separava da ruína completa. As portas do elevador se abriram no 30º andar e Roberto foi recebido por Márcia, sua secretária há 15 anos. Ela estava visivelmente tensa, o rosto pálido e as mãos entrelaçadas com força. Roberto, os investidores já chegaram. Estão esperando na sala de reuniões com os advogados deles e representantes do Ministério Público. Márcia sussurrou, olhando nervosamente para os lados. Roberto assentiu, endireitando a gravata e tentando aparentar mais confiança do que realmente sentia. Ele estendeu a mão para pegar a pasta de couro que deveria estar com ele, mas seus dedos encontraram apenas o vazio. Seu coração saltou no peito. Ele olhou para baixo, verificou os dois lados, tocou todos os bolsos do paletó. Nada. A pasta, ele murmurou, sentindo o sangue drenar de seu rosto. Márcia, eu não estou com a pasta. Como assim? A secretária arregalou os olhos, compreendendo imediatamente a gravidade da situação. Ela estava com você quando você saiu daqui há 1 hora. Roberto pressionou as mãos contra as têmporas, forçando sua mente a voltar no tempo. Ele havia saído do escritório com a pasta, descido de elevador, entrado no táxi. Durante o trajeto, havia recebido uma ligação de seu advogado, discutindo os últimos detalhes da defesa. Quando o táxi parou, ele havia pegado o celular, a carteira, e saído correndo por causa da chuva. A pasta havia ficado no banco traseiro. Ficou no táxi, Roberto disse, a voz saindo mais como um gemido do que como palavras. Eu deixei no maldito táxi. Márcia levou a mão à boca, horrorizada. Temos que ligar para a empresa de táxi, rastrear o motorista, recuperar essa pasta. Sem ela, sem os documentos. Sem ela, eu estou acabado, Roberto completou, sentindo as pernas fraquejarem. Tudo estava ali. Todos os comprovantes, todas as provas. É minha palavra contra um mar de evidências falsas. Vou ligar agora, Márcia disse, já pegando o telefone. Qual era o número do táxi? Roberto tentou se lembrar, mas sua mente estava em branco. A corrida havia sido solicitada pelo aplicativo, mas ele não havia prestado atenção nos detalhes do veículo. Era um táxi comum, amarelo, como milhares de outros que circulavam por São Paulo naquele momento. Não lembro, ele admitiu, sentindo o peso da derrota. Use o histórico do aplicativo.
Enquanto Márcia corria para seu computador, Roberto olhou para a porta da sala de reuniões no fim do corredor. Podia ver, através do vidro fosco, as silhuetas de pelo menos 8 pessoas sentadas ao redor da mesa. Investidores que haviam colocado centenas de milhões em seus projetos. Advogados que representavam fundos de pensão e instituições financeiras. Representantes do governo que tinham o poder de não apenas tirar seus contratos, mas de colocá-lo atrás das grades. Roberto Mendes havia começado do zero. Filho de um pedreiro e de uma costureira, ele havia trabalhado em obras desde os 14 anos, carregando sacos de cimento sob o sol escaldante. Havia estudado à noite e se formado em engenharia civil com bolsa integral e fundado sua construtora, em um pequeno escritório alugado com dinheiro emprestado. 20 anos depois, a Mendes Construções era responsável por alguns dos maiores empreendimentos do país. Arranha-céus, shoppings, conjuntos habitacionais, pontes. Ele empregava diretamente mais de 5.000 pessoas e indiretamente outras 20.000. E tudo isso poderia desaparecer nos próximos 15 minutos. Não consegui falar com o motorista. Márcia voltou, a voz trêmula. O telefone cadastrado no aplicativo não atende, e a empresa de táxi disse que vai tentar localizar o veículo, mas pode demorar horas. Eu não tenho horas, Roberto, disse olhando novamente para o relógio. Tenho 10 minutos. O que você vai fazer? Ela perguntou, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Roberto respirou fundo, ajeitou novamente a gravata e tentou recuperar a compostura. Vou entrar lá e ganhar tempo. Vou explicar a situação, pedir um adiamento, qualquer coisa. Enquanto isso, continue tentando localizar aquela pasta. É minha única chance. Ele começou a caminhar em direção à sala de reuniões, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. Sua mente trabalhava freneticamente, ensaiando argumentos, preparando explicações. Como ele iria convencer aquelas pessoas de que havia perdido justamente os únicos documentos que o salvariam? Como iria parecer menos do que uma desculpa desesperada de um homem culpado? Roberto parou diante da porta de vidro, a mão no puxador. Através do vidro fosco, podia ver todos os rostos voltados para a entrada, esperando por ele. Esperando por respostas que ele não tinha. Esperando por provas que estavam perdidas em algum lugar nas ruas encharcadas de São Paulo, no banco traseiro de um táxi anônimo. Ele fechou os olhos por um segundo, pensando em tudo o que havia conquistado, em todas as famílias que dependiam dele, em todos os sonhos que havia realizado. Pensou em seu pai, que havia trabalhado até os ossos para dar a ele uma chance melhor na vida. Pensou em sua mãe, que havia costurado uniformes escolares até tarde da noite para pagar seus livros. Roberto abriu os olhos e empurrou a porta. A sala de reuniões era ampla e moderna, com uma mesa de mogno no centro e cadeiras de couro ao redor. As paredes eram de vidro do chão ao teto, oferecendo uma vista espetacular de São Paulo, com a chuva escorrendo pelas janelas e criando padrões distorcidos sobre a cidade lá embaixo. Boa tarde, senhores, Roberto disse, tentando manter a voz firme. Peço desculpas pelo atraso. Senhor Mendes, um homem de cabelos grisalhos e terno escuro, disse levantando-se. Eu sou o Dr. Fábio Nogueira, representando o consórcio de investidores. Acredito que todos aqui estejam cientes da gravidade desta reunião. Estou plenamente ciente, Roberto respondeu, puxando uma cadeira e sentando-se à cabeceira da mesa. Excelente. Então podemos começar. O Dr. Nogueira continuou, abrindo uma pasta diante de si. Senhor Mendes, o senhor está sendo acusado de desviar 15 milhões de reais do projeto habitacional São José, no qual nossos clientes investiram quantias substanciais. Temos em mãos evidências documentais que sugerem que o senhor utilizou sua posição para criar empresas fantasmas e transferir fundos para contas pessoais. O senhor tem algo a dizer antes de apresentarmos formalmente essas acusações ao Ministério Público? Roberto abriu a boca para falar, mas naquele exato momento, a porta da sala de reuniões se abriu novamente. Todos os rostos se viraram para a entrada, esperando ver Márcia com alguma atualização. Mas não era Márcia. Na porta, encharcada pela chuva, com os cabelos escuros grudados no rosto e os pés descalços deixando marcas molhadas no carpete caro, estava uma menina. Ela não devia ter mais
que 5 ou 6 anos, vestindo uma camiseta surrada e rasgada e uma saia que já havia sido rosa, mas agora era de uma cor indefinida de tanta sujeira. Seus braços magros abraçavam algo contra o peito, protegendo aquilo como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Era a pasta de couro preta. O silêncio que tomou conta da sala de reuniões foi absoluto. Por um momento, pareceu que o tempo havia parado completamente. A menina permaneceu na porta, tremendo levemente, não de frio, mas de algo que parecia ser uma mistura de medo e determinação. Seus olhos grandes e escuros percorreram cada rosto ao redor da mesa, como se estivesse tentando entender onde havia entrado e se havia cometido um erro terrível. Roberto foi o primeiro a se levantar, movendo-se lentamente para não assustar a criança. Ele reconheceu a pasta imediatamente, aquela pasta que havia se tornado sua única salvação, sua última esperança. Mas o que mais o chocou não foi o alívio de vê-la novamente, mas sim a condição da menina que a segurava. Ela estava claramente em situação de rua, com marcas de sujeira no rosto, os pés descalços feridos e calejados, as roupas rasgadas em vários pontos. "Olá", Roberto disse suavemente, agachando-se para ficar na altura da menina. "Como você se chama?" A menina o olhou com uma intensidade surpreendente para alguém tão jovem. "Júlia", ela respondeu, a voz baixa mas firme. "Júlia. É um nome bonito", Roberto disse, tentando sorrir para acalmá-la. "Você está segurando algo que é meu. Onde você encontrou essa pasta?" A menina apertou a pasta com mais força contra o peito, como se temesse que ele fosse simplesmente arrancá-la de suas mãos. "Vi o senhor deixar cair quando saiu do táxi amarelo. O senhor estava com pressa, falando no telefone. A pasta caiu no chão quando o senhor fechou a porta. Eu estava ali perto e vi." Roberto sentiu um nó na garganta. Ele havia sido tão descuidado, tão absorto em seus próprios problemas, que nem havia percebido quando a pasta escorregou de seu braço. "E você trouxe até aqui para me devolver?" Júlia assentiu. "Corri atrás do senhor, mas o senhor entrou muito rápido no prédio. Então eu entrei também." Um dos advogados na mesa pigarreou, claramente impaciente com a interrupção. "Senhor Mendes, talvez possamos retomar nossa reunião? A criança pode deixar a pasta com sua secretária e..." "Não." Roberto interrompeu sem tirar os olhos de Júlia. "Um momento, por favor." Ele se aproximou mais um passo da menina, que recuou instintivamente. Roberto percebeu o movimento e parou onde estava. "Júlia, como você conseguiu subir até aqui?" "Este é o 30º andar. Há seguranças em todos os lugares, controle de acesso, elevadores que precisam de cartão." A menina baixou os olhos para os próprios pés descalços, como se a resposta fosse óbvia demais para ser dita em voz alta. Mas então ela ergueu o rosto novamente e disse, com uma simplicidade que partiu o coração de todos na sala: "Ninguém vê criança pobre, senhor. Eu passei direto por tudo. As pessoas olham, mas não veem, é como se eu fosse invisível." As palavras atingiram Roberto como um soco no estômago. Ele olhou para trás e viu que os rostos ao redor da mesa haviam mudado. A impaciência havia dado lugar a algo diferente, um desconforto, talvez até vergonha. Aquela menina, com sua honestidade brutal, havia exposto uma verdade que todos preferiam ignorar. Roberto estendeu as mãos lentamente em direção à pasta. "Posso pegar?" ele perguntou gentilmente. Júlia hesitou, seus dedos pequenos ainda segurando firmemente o couro molhado. Então ela disse: "O senhor vai me prometer uma coisa primeiro? O que você quer?" Roberto perguntou, genuinamente curioso. "Comida", Júlia disse, e sua voz tremeu pela primeira vez. "Um lugar para dormir. E escola. Quero aprender a ler." Roberto sentiu os olhos arderem. Aquela menina, que não devia ter mais que 5 anos, estava negociando sua própria sobrevivência. Ela havia encontrado algo de valor, algo importante para um homem rico, e estava usando isso da única maneira que sabia para tentar mudar sua própria situação desesperadora. E o que mais impressionava Roberto era que ela não estava pedindo dinheiro. Ela estava pedindo as coisas mais básicas que qualquer criança deveria ter como direito. "Eu prometo", Roberto disse, e sua voz saiu embargada. "Prometo tudo isso. Comida,
um lugar seguro para dormir e escola. Você tem minha palavra. Júlia estudou seu rosto por um longo momento, como se estivesse avaliando se podia confiar nele. Então, lentamente, ela estendeu a pasta. Roberto a pegou com mãos trêmulas, sentindo o peso não apenas do couro molhado, mas de tudo o que aquilo representava. Sua empresa, sua reputação, sua liberdade. Obrigado, ele sussurrou para Júlia. Você acabou de salvar minha vida. A menina não respondeu, mas deu um passo para dentro da sala, olhando ao redor com curiosidade. Márcia apareceu na porta, ofegante, tendo claramente corrido pelas escadas. Senhor Mendes, eu... Ela parou ao ver Júlia. Quem é ela? Uma heroína. Roberto respondeu simplesmente. Ele se virou para a mesa de reuniões. Senhores, vou precisar de 5 minutos. Senhor Mendes. O Dr. Nogueira começou, mas Roberto já estava abrindo a pasta, tirando os documentos cuidadosamente organizados. Havia pastas suspensas, cada uma marcada com etiquetas coloridas, comprovantes de viagem, extratos bancários, contratos originais, e-mails impressos, fotos com data e hora. Tudo estava ali, um pouco úmido, pela chuva, mas intacto. Roberto começou a distribuir os documentos pela mesa, organizando-os em ordem cronológica. Aqui estão os comprovantes das minhas passagens aéreas para Nova York, ele disse, sua voz recuperando a força e a confiança. As datas coincidem exatamente com o período em que as transferências fraudulentas foram realizadas. Aqui estão as faturas do hotel onde me hospedei, com confirmação de entrada e saída. Aqui estão fotos minhas em reuniões em Manhattan, todas com data e hora verificáveis. E aqui ele colocou uma pasta mais grossa sobre a mesa, estão os registros completos das minhas credenciais de acesso ao sistema da empresa. Vocês vão ver que alguém clonou minha senha e meu login. Já tenho uma equipe de segurança cibernética investigando, e eles identificaram que os acessos fraudulentos vieram de um endereço IP completamente diferente do meu padrão. O Dr. Nogueira pegou os documentos e começou a examiná-los, seus olhos movendo-se rapidamente pelas páginas. Os outros investidores se inclinaram para ver também. O silêncio na sala agora era diferente, não mais de tensão, mas de concentração. Senhor Mendes, um dos investidores, disse finalmente, um homem mais jovem de óculos. Se o que está dizendo é verdade, então alguém dentro da sua empresa está trabalhando contra você. Eu sei, Roberto disse, e vou descobrir quem é. Mas primeiro, preciso que vocês vejam que sou inocente. Enquanto os homens discutiam e examinavam os documentos, Júlia havia se movido até a parede de vidro e estava olhando para a cidade lá embaixo. A chuva havia diminuído, e agora apenas gotas ocasionais escorriam pelo vidro. São Paulo se estendia até onde a vista alcançava, um mar de prédios e ruas, de vidas e histórias. Márcia se aproximou da menina e colocou suavemente a mão em seu ombro. Você está com fome? Ela perguntou gentilmente. Júlia assentiu sem tirar os olhos da vista. Sempre. Márcia sentiu as lágrimas brotarem. Vem comigo. Vou pegar alguns biscoitos e suco para você. Mas Júlia olhou para Roberto como se precisasse de sua permissão. Ele acenou com a cabeça, sorrindo. Pode ir. Não vou embora sem você. Júlia seguiu Márcia para fora da sala, e Roberto voltou sua atenção para os investidores. O Dr. Nogueira havia terminado de examinar os documentos e agora olhava para Roberto com uma expressão muito diferente da que havia exibido no início da reunião. Senhor Mendes, ele disse lentamente, parece que cometemos um erro de julgamento. Estes documentos são bastante convincentes. Se confirmarem suas alegações sobre o IP e a clonagem de credenciais, então está claro que o senhor é vítima, não perpetrador. Eu sempre fui vítima, Roberto disse, mas sem raiva na voz. Alguém passou meses, talvez anos, planejando isso. Alguém que conhece meus hábitos, minha rotina, que tem acesso a informações sensíveis. Temos que levar isso às autoridades imediatamente, outro investidor disse, e fazer uma auditoria completa da empresa. Já estou providenciando, Roberto confirmou, mas quero deixar claro uma coisa. Eu construí esta empresa do zero, com minhas próprias mãos. Trabalhei em obras antes de ter um escritório. Carreguei tijolo antes de desenhar projetos.
e não vou permitir que alguém destrua tudo o que construí com mentiras e traição. Os homens ao redor da mesa trocaram olhares, e Roberto pôde ver a mudança em suas expressões. A desconfiança estava dando lugar ao respeito e talvez até admiração. Ele havia provado sua inocência, mas mais do que isso, havia mostrado sua força de caráter ao lidar com a crise. Senhor Mendes, o Dr. Nogueira disse, estendendo a mão. Em nome de todos os investidores aqui presentes, peço desculpas. Deveríamos ter investigado mais a fundo antes de presumir sua culpa. Sua reputação sempre foi impecável e permitimos que evidências circunstanciais nublassem nosso julgamento. Roberto apertou sua mão firmemente. Obrigado. E quero assegurar a todos que vou chegar ao fundo disso. Quem quer que tenha feito isso vai responder por seus atos. A reunião continuou por mais meia hora, com os investidores e advogados discutindo os próximos passos, as investigações que seriam necessárias, as medidas de segurança que precisariam ser implementadas. Mas a mente de Roberto estava parcialmente em outro lugar. Ele pensava em Júlia, na menina descalça que havia atravessado a cidade encharcada para devolver algo que havia encontrado. Ela poderia ter vendido a pasta, poderia ter simplesmente ignorado, poderia ter feito qualquer outra coisa. Mas ela havia escolhido fazer o que era certo. E ao fazer isso, havia salvado não apenas Roberto, mas milhares de pessoas cujos empregos dependiam da empresa continuar operando. Quando a reunião finalmente terminou e os investidores começaram a sair, Roberto foi até a sala externa, onde Márcia havia levado Júlia. A menina estava sentada em uma cadeira grande demais para ela, comendo biscoitos de chocolate e bebendo suco de laranja. Havia migalhas ao redor de sua boca, e ela comia com uma intensidade que revelava quanto tempo havia passado desde sua última refeição adequada. Roberto puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela, esperando que ela terminasse de comer. Quando Júlia finalmente baixou o copo vazio, ela olhou para ele com olhos arregalados. Júlia, Roberto disse suavemente, você me contou que não tem onde morar. Pode me dizer o que aconteceu com seus pais? A menina limpou a boca com as costas da mão e ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo quanto da verdade poderia compartilhar. Então ela disse com uma voz que parecia velha demais para sua idade. Minha mãe sumiu faz tempo. Ela saía para trabalhar e um dia não voltou mais. Roberto sentiu o peito apertar. Você não tem outros parentes? Avós, tios, alguém? Júlia balançou a cabeça negativamente. A mãe era sozinha. Nunca conheci meu pai. A avó foi embora antes de eu nascer, a mãe dizia. Depois que ela sumiu, fiquei um tempo com uma vizinha, mas ela não podia me manter. Disse que já tinha filhos demais. Então eu fui para a rua. E há quanto tempo você está nas ruas? Roberto perguntou, embora tivesse medo da resposta. Não sei direito, muito tempo. Mais de um ano, acho. Roberto fechou os olhos por um momento, tentando processar aquilo. Uma criança de 5 ou 6 anos havia sobrevivido sozinha nas ruas de São Paulo por mais de um ano. Dormindo onde conseguisse, comendo o que encontrasse, enfrentando perigos que ele nem queria imaginar. E mesmo assim, ela havia mantido sua humanidade, sua bondade, sua vontade de fazer o que era certo. Júlia, Roberto disse, abrindo os olhos e olhando diretamente para ela. Você se lembra da promessa que eu fiz? A menina assentiu, seus olhos brilhando, com uma esperança cautelosa. Eu vou cumprir essa promessa. E vou fazer mais do que isso. Você não vai mais morar na rua. A partir de hoje, você vai ter uma casa, comida todos os dias, roupas limpas e escola. Vou cuidar de você. Roberto fez uma pausa, escolhendo as próximas palavras cuidadosamente. Se você quiser, posso começar o processo para me tornar seu pai. Não seu pai biológico, mas seu pai de verdade. Alguém que vai estar sempre aqui para você. Júlia o olhou com uma intensidade que fez Roberto se sentir transparente, como se ela pudesse ver diretamente em sua alma. Por quê? Ela perguntou. Por que o senhor faria isso por mim? Só porque eu devolvi a pasta? Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. Não é só por causa da pasta.
Embora você tenha salvado minha empresa e minha vida hoje, é porque você me mostrou algo que eu havia esquecido. Você me mostrou que existem pessoas invisíveis nesta cidade, pessoas que ninguém vê ou se importa, e você fez isso sem raiva, sem me culpar por não ter te visto antes. Você simplesmente fez a coisa certa, mesmo quando ninguém estava olhando. Isso é o tipo de pessoa que eu quero ter na minha vida. E além disso, ele sorriu. Eu sempre quis ter uma filha. A menina ficou em silêncio por um longo momento, então sussurrou. Tá bom. Roberto sentiu uma emoção tão intensa que teve que piscar várias vezes para conter as lágrimas. Então vamos começar agora mesmo. Primeira coisa, você está com fome de verdade? Não biscoitos, mas uma refeição de verdade? Os olhos de Júlia se iluminaram. Posso comer macarrão? Pode comer todo o macarrão que quiser. Roberto pegou o telefone e ligou para seu motorista particular. Carlos, prepare o carro. Vamos, sair agora. E ele olhou para Júlia, levando em conta sua condição. Não vamos para qualquer lugar. Vamos para o restaurante mais bonito da cidade. 20 minutos depois, Roberto e Júlia entravam no Terraço Paulista, um dos restaurantes mais exclusivos e caros de São Paulo, localizado no topo de um edifício com vista panorâmica para a cidade. O maitre franziu levemente a testa ao ver a menina descalça e suja, mas um olhar severo de Roberto foi suficiente para que ele os conduzisse à melhor mesa, ao lado da janela. Júlia nunca havia visto nada parecido. As mesas cobertas com toalhas brancas imaculadas, os talheres de prata brilhando sob as luzes suaves, os garçons vestidos impecavelmente servindo pratos que pareciam obras de arte. Ela se sentou na cadeira acolchoada com os olhos arregalados, tocando cuidadosamente a borda do prato de porcelana como se tivesse medo de quebrá-lo. Pode pedir o que quiser, Roberto disse gentilmente. Quantos pratos quiser. Júlia olhou para o cardápio, mas era óbvio que ela não sabia ler. Tem macarrão? Ela perguntou timidamente. Roberto chamou o garçom. Traga para ela 3 pratos de macarrão. Carbonara, bolonhesa e alho e óleo. E para mim, o filé com risoto, de fungo. O garçom anotou com uma expressão neutra, embora Roberto pudesse ver a surpresa em seus olhos. 3 pratos de macarrão não era algo que se pedisse normalmente no Terraço Paulista. Quando a comida chegou, Roberto observou Júlia com uma mistura de tristeza e alegria. Ela comeu o primeiro prato lentamente, saboreando cada garfada, como se fosse a coisa mais deliciosa que já havia provado. O segundo prato, ela comeu mais rápido, como se tivesse medo de que a comida desaparecesse. E quando chegou ao terceiro prato, as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Por que você está chorando? Roberto perguntou suavemente. Júlia soluçou, ainda segurando o garfo. Nunca comi até ficar cheia. Nunca. Sempre parei porque a comida acabou, não porque minha barriga estava cheia. Roberto sentiu algo se partir dentro dele. Ele pensou em todas as refeições que havia desperdiçado, em todas as vezes que havia deixado comida no prato porque estava cheio demais, em todas as ocasiões em que havia tratado comida como algo comum e garantido. E ali estava uma criança que nunca havia experimentado a simples satisfação de comer até saciar a fome. Agora você vai comer até ficar cheia todos os dias, ele prometeu. Todo santo dia. Depois do restaurante, Roberto levou Júlia a uma das lojas de departamento mais caras da cidade. Você precisa de roupas, ele disse. Muitas roupas. A vendedora inicial hesitou ao vê-los, mas Roberto simplesmente disse, queremos um guarda-roupa completo. Roupas para todas as estações, sapatos, pijamas, casacos, tudo. E pode começar com algo que ela possa vestir agora. Nas próximas 2 horas, Júlia experimentou mais roupas do que havia visto em toda a sua vida. Vestidos, calças, camisetas, sapatos de todos os tipos. Ela saiu da loja vestindo um conjunto novo, com tênis confortáveis nos pés, e Roberto carregava sacolas e mais sacolas de roupas. No dia seguinte, Roberto contratou Helena, uma assistente social experiente que havia trabalhado por 20 anos com crianças em situação de vulnerabilidade. Ele também contratou Beatriz, uma professora particular com especialização em alfabetização, para trabalhar com Júlia todos os dias.
Mas a mudança mais radical veio uma semana depois. Roberto vendia seu triplex luxuoso na região dos Jardins, onde havia morado sozinho pelos últimos 10 anos. Era um apartamento impecável, moderno, com acabamentos de primeira linha. Mas não tinha quintal. Não tinha espaço para uma criança correr, brincar, ser criança. Em seu lugar, ele comprou uma mansão em um condomínio fechado na Granja Viana, nos arredores de São Paulo. A casa tinha 6 quartos, um jardim enorme com árvores frutíferas, uma piscina e, o mais importante, espaço para Júlia crescer. Quando Roberto levou Júlia para ver a nova casa pela primeira vez, ela ficou parada na entrada por um longo momento, olhando para o jardim verde, para a piscina azul brilhando sob o sol, para a casa que parecia um palácio aos seus olhos. "Isso é tudo nosso?" ela perguntou incrédula. "Sim, sua casa", Roberto confirmou. "Quer ver seu quarto?" O quarto de Júlia era no segundo andar, com janelas grandes que davam para o jardim. Roberto havia decorado tudo em tons de rosa e lilás, com uma cama grande e macia, um guarda-roupa cheio de roupas, prateleiras para livros que ela aprenderia a ler, e até uma pequena mesa para fazer suas lições. Júlia entrou no quarto e tocou tudo com reverência. A colcha macia da cama, as cortinas delicadas, o tapete fofinho sob seus pés. Então, ela se virou para Roberto e, pela primeira vez, desde que haviam se conhecido, ela sorriu. Um sorriso largo e genuíno que iluminou todo o seu rosto. Roberto se ajoelhou diante dela e segurou suas mãos pequenas. "Júlia, eu quero que você entenda uma coisa. Você me salvou. Não só a empresa, não só minha reputação. Você me salvou de uma vida vazia. Eu tinha dinheiro, tinha sucesso, tinha tudo o que pensava que era importante. Mas não tinha propósito. Não tinha alguém para cuidar, alguém para amar. Agora eu tenho. E vou fazer tudo para ser o melhor pai que eu puder ser." Júlia o abraçou com força, enterrando o rosto em seu ombro. E Roberto a abraçou de volta, sentindo que, finalmente, depois de todos aqueles anos de trabalho e conquistas, ele havia encontrado algo que realmente importava. Nos meses seguintes, Roberto iniciou oficialmente o processo de adoção. Havia papelada, entrevistas com assistentes sociais, avaliações psicológicas. Mas Roberto passou por tudo com determinação, provando a cada passo que estava comprometido em dar a Júlia a vida que ela merecia. Júlia começou a ter aulas particulares todos os dias com Beatriz, e sua evolução foi surpreendente. Apesar de nunca ter frequentado uma escola, ela absorvia conhecimento como uma esponja, aprendendo letras, números, palavras. Em 3 meses, ela já conseguia ler pequenas frases. Em 6 meses, estava lendo livros infantis completos. Mas nem tudo eram flores. Júlia tinha pesadelos frequentes, acordando no meio da noite chorando. Ela tinha medo de que tudo desaparecesse, de que acordasse um dia e descobrisse que estava de volta às ruas, que tudo havia sido apenas um sonho. Roberto ficava com ela nessas noites, segurando sua mão e prometendo que aquilo era real, que ela estava segura, que ele nunca a abandonaria. E lentamente, conforme os meses passavam, Júlia começou a acreditar. Ela começou a relaxar, a sorrir mais, a brincar no jardim, a nadar na piscina. Ela começou a ser criança. Algo que havia sido roubado dela por tanto tempo, finalmente estava sendo devolvido. Era exatamente 6 meses após aquele dia chuvoso na sala de reuniões, quando o telefone de Roberto tocou. Era um número desconhecido, mas algo o fez atender. A voz do outro lado da linha era suave, quase amigável, mas Roberto reconheceu imediatamente o tom perigoso por trás das palavras educadas. Era Maurício Tavares, dono da Tavares Empreendimentos, o maior concorrente da Mendes Construções, e um homem conhecido por sua falta de escrúpulos nos negócios. "Roberto, meu velho amigo", Maurício disse, e Roberto podia imaginar o sorriso falso em seu rosto. "Há quanto tempo não conversamos? Como vão as coisas por aí?" "Maurício", Roberto respondeu cautelosamente, sentindo imediatamente que havia algo errado. "O que você quer?" Direto ao ponto, como sempre.
É uma das coisas que eu admiro em você. Olha, eu estava pensando que precisamos nos encontrar. Pessoalmente, tenho algo para discutir com você, algo que acredito ser do seu interesse. Se é sobre negócios, pode falar com meu advogado, Roberto disse, já preparado para desligar. Não é sobre negócios exatamente, Maurício fez uma pausa deliberada. É sobre Júlia. Roberto sentiu o sangue gelar em suas veias. Como você conhece esse nome? Ah, Roberto, você realmente achou que poderia adotar uma criança de rua e ninguém ficaria curioso? Especialmente uma criança que apareceu misteriosamente em sua sala de reuniões no dia em que você estava prestes a perder tudo? Vamos nos encontrar amanhã, meio-dia, no meu escritório, sozinho. E, Roberto, não se atrase. Você não vai querer perder o que tenho para te mostrar. A ligação foi encerrada antes que Roberto pudesse responder. Ele ficou olhando para o telefone, o coração batendo acelerado no peito. Como Maurício sabia sobre Júlia e o que ele queria? Roberto passou a noite sem conseguir dormir, sua mente girando com possibilidades. Ele considerou não ir, mas a menção a Júlia o assustava. Maurício não era o tipo de homem que fazia ameaças vazias. Se ele havia descoberto algo, poderia usar isso de maneiras que Roberto nem conseguia imaginar. No dia seguinte, Roberto chegou ao escritório de Maurício exatamente ao meio-dia. O edifício da Tavares Empreendimentos era tão imponente quanto o seu, talvez até mais ostensivo, com acabamentos em mármore negro e dourado, que gritavam riqueza ao invés de simplesmente sugeri-la. Maurício o esperava em sua sala, sentado, atrás de uma mesa enorme de madeira escura. Ele era um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno sob medida, e um sorriso que nunca alcançava seus olhos frios. Roberto, bem-vindo, Maurício disse, gesticulando para uma cadeira. Sente-se, por favor, posso oferecer algo? Café, uísque? Vá direto ao ponto, Roberto disse, permanecendo em pé. O que você quer? Maurício suspirou dramaticamente e abriu uma pasta sobre sua mesa. Sempre tão impaciente. Muito bem. Vamos falar sobre Júlia Maria Santos. Bonito nome, não acha? Embora eu imagine que você não conhecesse o nome completo dela até começar o processo de adoção. Roberto não disse nada, esperando. Você sabe, eu tenho uma equipe muito competente de investigadores, Maurício continuou, folheando papéis. E quando ouvi a história da menina de rua que salvou o poderoso Roberto Mendes, fiquei curioso. Então mandei investigar. E sabe o que descobri? Ele ergueu os olhos observando a reação de Roberto. A mãe de Júlia se chamava Fernanda Santos, e ela trabalhava para você. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco. O quê? Maurício sorriu satisfeito com a reação. Ah, você não sabia? Que conveniente. Fernanda Santos trabalhou na Mendes Construções há 6 anos. Ela era assistente administrativa no departamento de projetos e foi demitida por justa causa. Sabe por quê? Por vazar informações confidenciais sobre licitações para a concorrência. Especificamente, ela vazou informações para mim. Roberto se deixou cair na cadeira, a mente processando aquela informação. Ele lembrava vagamente do caso. Havia sido um escândalo interno na época, uma funcionária que havia sido pega vendendo segredos comerciais. Mas ele nunca havia conhecido a mulher pessoalmente, nunca havia visto seu rosto. Era apenas mais um nome em um relatório de recursos humanos. Depois que foi demitida, Maurício continuou. Fernanda desapareceu. Simplesmente sumiu. Deixou a filha para trás. E adivinha onde essa filha acabou? Na sua sala de reuniões, bem a tempo de salvar você. Ele se inclinou para a frente. Não acha uma coincidência fascinante? O que você está insinuando? Roberto perguntou, embora soubesse exatamente onde aquilo levaria. Não estou insinuando nada. Estou dizendo claramente. A imprensa vai adorar essa história. Bilionário adota filha da funcionária traidora. Seria golpe ou redenção? A criança estava trabalhando para alguém. Ele empilhou os documentos ordenadamente. Imagine as manchetes, Roberto. Imagine o que isso faria com sua reputação, com sua empresa, com a pobre Júlia. Roberto cerrou os punhos sobre os braços da cadeira.
O que você quer, Maurício? 40% da Mendes Construções, Maurício disse simplesmente. Você me transfere 40% das ações da sua empresa, e essa informação nunca vê a luz do dia. Continuo sendo seu concorrente, claro, mas também seu sócio. E ambos sabemos que é um preço pequeno para manter sua reputação intacta e proteger aquela menininha adorável. Roberto olhou para o homem à sua frente, sentindo uma raiva fria e calculada tomar conta dele. Maurício achava que havia ganhado, que havia encontrado a alavanca perfeita para destruir tudo o que Roberto havia construído. E talvez tivesse. A história seria devastadora se vazasse. As pessoas questionariam suas motivações, investigariam Júlia, transformariam um ato de bondade em um escândalo sórdido. Mas então Roberto pensou em Júlia, em seu sorriso quando ela voltava da aula, em como ela corria para abraçá-lo quando ele chegava em casa, em como ela havia começado a chamá-lo de pai, timidamente no começo, mas agora com confiança e amor. Pensou em como ela finalmente estava começando a confiar, a acreditar que tinha uma casa que estava segura. E ele percebeu que não importava. Não importava o que Maurício fizesse, o que a imprensa dissesse, o que o mundo pensasse. Júlia era sua filha, não por causa de algum plano elaborado ou coincidência conveniente, mas porque ele escolhera amá-la e ela escolhera amá-lo de volta. E nenhuma quantidade de dinheiro valia sacrificar isso. Roberto se levantou lentamente, olhando Maurício diretamente nos olhos. Não. Como? Maurício piscou, claramente surpreso. Eu disse não, Roberto repetiu, sua voz firme. Você pode vazar o que quiser para a imprensa. Pode contar a história toda. Pode fazer manchetes, pode criar escândalo, mas não vai ter nenhum centavo da minha empresa. Maurício se levantou, também sua expressão mudando de surpresa para a fúria. Você está louco? Isso vai te destruir. Talvez, Roberto disse com calma, mas eu não vou ceder à chantagem. E sabe por quê? Porque Júlia me ensinou algo que eu havia esquecido. Ela me ensinou que algumas coisas são mais importantes que dinheiro, que reputação, que sucesso. Ela me ensinou sobre integridade. Então faça o que tiver que fazer. Eu vou para casa contar à minha filha que a amo, e nenhuma ameaça sua vai mudar isso. Roberto se virou e começou a caminhar em direção à porta. Maurício gritou atrás dele. Você vai se arrepender disso, Mendes. Quando sua empresa falir e sua reputação estiver destruída, você vai se arrepender. Roberto parou na porta e olhou para trás uma última vez. Se amar minha filha me faz perder tudo o mais, então que seja. Pelo menos vou dormir em paz todas as noites. Ele saiu do escritório e desceu de elevador, o coração batendo forte. Ele havia tomado uma decisão que poderia custar tudo, mas pela primeira vez em muito tempo, Roberto sentia que havia feito a coisa absolutamente certa. Quando chegou em casa, Júlia estava no jardim brincando com Helena, a assistente social que agora trabalhava meio período ajudando com a transição. Ela viu Roberto e correu para ele, pulando em seus braços. Pai! Ela gritou sorrindo. Olha o que aprendi hoje. Consegui ler um livro inteiro sozinha. Roberto a abraçou com força, respirando o cheiro de shampoo infantil em seu cabelo. Que orgulho, Júlia! Você é incrível! Aquela noite, depois que Júlia foi dormir, Roberto sentou-se em seu escritório em casa e ligou para seu advogado. Prepare uma declaração, ele disse. Amanhã de manhã, antes que qualquer história vaze, eu vou divulgar a verdade. Toda ela. Sobre Fernanda, sobre como Júlia me salvou, sobre tudo. Vamos controlar a narrativa antes que alguém possa distorcê-la. Seu advogado tentou argumentar, sugerindo outras estratégias, mas Roberto foi inflexível. Não vou esconder nada. Se vão me julgar, que me julguem pela verdade, não por mentiras e insinuações. Na manhã seguinte, antes que Maurício pudesse agir, Roberto convocou uma coletiva de imprensa. Ele contou a história completa, de como havia perdido a pasta, de como Júlia a havia encontrado e devolvido, de como ele havia descoberto apenas recentemente sobre o passado de Fernanda. Ele falou sobre a promessa que havia feito, sobre o processo de adoção, sobre como Júlia havia mudado sua vida. Eu não vou fingir que não existem perguntas complicadas aqui, Roberto disse para as câmeras.
Mas vou ser absolutamente claro sobre uma coisa. Júlia é minha filha. Não porque sua mãe trabalhou para mim anos atrás. Não porque ela me salvou de uma situação difícil, mas porque eu escolhi ser pai dela e ela me escolheu como pai. E nenhuma quantidade de escândalo ou especulação vai mudar isso. A história explodiu. As manchetes eram sensacionalistas, exatamente como Maurício havia previsto. Durante as primeiras horas após a coletiva, Roberto observou as redes sociais com o coração apertado. Os comentários eram divididos. Alguns o acusavam de ter se aproveitado de uma criança vulnerável. Outros questionavam se Júlia havia sido plantada como parte de algum esquema. Havia teorias conspiratórias, memes, debates acalorados em programas de televisão. Roberto sentou-se no sofá daquela noite, o tablet nas mãos, lendo comentário após comentário. Alguns o machucavam profundamente. Ele jamais havia pensado que amar uma criança poderia ser transformado em algo tão distorcido e feio. Júlia estava dormindo, alheia à tempestade que se formava ao redor dela, e Roberto agradeceu por isso. Mas então, algo começou a mudar. Lentamente no início, como uma pequena corrente se transformando em rio. Uma jornalista conhecida por sua integridade publicou um artigo detalhado investigando a história. Ela entrevistou o porteiro do edifício, que confirmou ter visto Júlia naquele dia, encharcada e determinada. Ela falou com o motorista de táxi, que havia encontrado a pasta no banco traseiro e ficado preocupado, pensando que nunca seria devolvida. Ela entrevistou Márcia, a secretária, que descreveu com emoção o momento em que Júlia entrou na sala de reuniões. A jornalista também conversou com Helena, a assistente social, que falou sobre a transformação de Júlia nos últimos 6 meses. Como ela havia chegado traumatizada e fechada e agora estava florescendo. Como Roberto participava ativamente de cada aspecto de sua criação, das consultas médicas às reuniões na escola. Como ele havia mudado sua vida inteira para acomodar as necessidades de uma criança. O artigo terminou com uma pergunta simples. Se isto é um golpe, quem está sendo enganado? Um homem que perdeu sua privacidade, sua rotina e investiu seu tempo e recursos em criar uma criança? Ou estamos testemunhando simplesmente algo que deveria ser mais comum, um ser humano ajudando o outro em momento de necessidade? O artigo viralizou, e com ele, a maré de opinião pública começou a virar. Pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias de adoção, de como famílias são construídas não apenas por laços de sangue, mas por escolha e amor. Outros bilionários e empresários começaram a se manifestar, não para criticar Roberto, mas para elogiá-lo por escolher a humanidade acima da reputação. Carlos Andrade, um dos empresários mais respeitados do país, ligou pessoalmente para Roberto. Mendes, quero te parabenizar. O que você fez se expor assim, recusar-se a ceder à chantagem, é o tipo de coragem que este país precisa. Estou ligando para te oferecer uma parceria. Tenho um projeto de responsabilidade social que precisa de alguém com sua visão e integridade. Outros ligaram também. Convites para palestras, propostas de parcerias, ofertas de investimento. Mas o que mais tocou Roberto foram as mensagens de pessoas comuns. Mães solteiras que lutavam para criar seus filhos sozinhas. Pais adotivos compartilhando suas jornadas. Jovens que haviam crescido no sistema de assistência social e agora eram adultos bem-sucedidos, agradecendo a Roberto por dar visibilidade à causa. Uma semana após a coletiva, Roberto recebeu uma ligação de um programa de televisão popular. Eles queriam fazer uma entrevista com ele e Júlia, se ela estivesse confortável. Roberto conversou longamente com Júlia sobre isso, explicando que pessoas queriam conhecer a história dela, mas que ela não precisava fazer nada que não quisesse. Para sua surpresa, Júlia disse que queria participar. Quero que outras crianças saibam que têm esperança, ela disse com aquela sabedoria que às vezes assustava Roberto. Quero que elas saibam que alguém pode vê-las. A entrevista foi ao ar em horário nobre e Roberto assistiu nervosamente enquanto Júlia, vestindo um vestido azul simples,
sentava-se ao lado dele no estúdio. A entrevistadora era conhecida por sua empatia e fez perguntas cuidadosas e respeitosas. Júlia, você pode nos contar como foi viver nas ruas? A entrevistadora perguntou gentilmente. Era muito difícil, Júlia respondeu, sua voz pequena, mas clara. Eu tinha fome todo dia, tinha frio à noite e tinha medo. Mas o pior não era isso. Ela olhou diretamente para a câmera. O pior era que ninguém me via. As pessoas passavam por mim como se eu fosse invisível, como se eu não existisse. E quando você encontrou a pasta do seu pai, por que decidiu devolvê-la? A entrevistadora continuou. Júlia pensou por um momento. Porque minha mãe me ensinou que a gente tem que fazer o certo, mesmo quando é difícil. E porque eu pensei que se aquela pasta era importante, a pessoa que perdeu devia estar preocupada. Eu sei como é perder coisas importantes. Roberto sentiu as lágrimas brotarem enquanto assistia sua filha falar. Havia uma maturidade nela que vinha de ter enfrentado dificuldades que nenhuma criança deveria enfrentar. Mas também havia esperança, uma luz que se recusava a se apagar apesar de tudo. E agora, como é sua vida? A entrevistadora perguntou sorrindo. O rosto de Júlia se iluminou. Agora eu tenho uma casa. Tenho comida todos os dias. Vou para a escola e estou aprendendo a ler. Ela olhou para Roberto com tanto amor que ele sentiu o coração apertar. E tenho um pai que me ama, o melhor pai do mundo. A entrevista terminou com a câmera focando em Roberto e Júlia abraçados, e milhões de telespectadores assistindo com lágrimas nos olhos. A reação foi esmagadora. As redes sociais explodiram com mensagens de apoio. Empresas ofereceram patrocinar projetos sociais. Políticos começaram a discutir reformas no sistema de assistência social. Mas foi uma ligação específica que fez Roberto realmente compreender o impacto do que havia acontecido. Era de um homem que se identificou como Paulo, proprietário de uma pequena empresa de logística. Senhor Mendes, Paulo disse, a voz embargada, eu só queria agradecer. Eu e minha esposa temos pensado em adotar há anos, mas tínhamos medo do julgamento, das dificuldades. Ver você enfrentar tudo isso com tanta coragem nos deu a força que precisávamos. Ontem demos entrada no processo de adoção. Por causa de você e da Júlia. Roberto desligou o telefone com lágrimas nos olhos. Ele percebeu naquele momento que o que havia começado como uma promessa a uma menina estava se transformando em algo muito maior. Era um movimento, uma mudança na consciência coletiva sobre o que significava família, sobre o que significava ver e cuidar dos mais vulneráveis. Inspirado por tudo isso, Roberto decidiu criar algo permanente. Ele chamou seus advogados e contadores e anunciou: vamos criar uma fundação. Vamos chamá-la de Fundação Júlia Maria e vamos começar grande. A fundação começou com a compra de um prédio na zona leste de São Paulo, que foi reformado e transformado no primeiro abrigo. Tinha capacidade para 20 crianças em situação de rua, oferecendo não apenas comida e abrigo, mas educação, acompanhamento psicológico e atividades recreativas. Roberto não queria criar apenas um lugar para dormir. Ele queria criar um lar. Júlia participou de cada etapa do planejamento. Ela deu ideias sobre como os quartos deveriam ser, sugeriu atividades e até escolheu as cores das paredes. É importante que seja alegre, ela disse. Quando você mora na rua, tudo é cinza. Aqui precisa ter cores. A inauguração do primeiro abrigo foi um evento grande, com cobertura da mídia e presença de autoridades. Mas o momento mais emocionante foi quando as primeiras 10 crianças entraram. Júlia estava lá apertando a mão de Roberto, enquanto observava meninos e meninas de várias idades, todos com os olhos arregalados de esperança e medo, cruzarem a porta. Uma menina pequena, não mais que 4 anos, aproximou-se timidamente de Júlia. Você morava na rua também? Ela perguntou com uma voz suave. Júlia se ajoelhou para ficar na altura da menina. Morava sim, mas agora não moro mais. E você também não vai mais morar. Aqui você vai ser cuidada. Aqui você é vista. A menina a abraçou, e Júlia a abraçou de volta,
e Roberto teve que virar o rosto para esconder as lágrimas. Nos meses seguintes, a Fundação Júlia Maria cresceu exponencialmente. Doações chegavam de todo o país. Outras empresas se juntaram ao projeto, oferecendo recursos, expertise, voluntários. Em um ano, havia 15 abrigos operando em diferentes cidades do Brasil, atendendo mais de 300 crianças. Mas Roberto não parou por aí. Ele começou a transformar a Mendes Construções também. Criou um programa onde uma porcentagem de cada projeto era dedicada a construir a habitação popular, que seria doada a famílias em situação de vulnerabilidade. Júlia, agora com 7 anos, sugeriu que cada casa tivesse um pequeno jardim. As pessoas precisam de espaço para plantar coisas, ela disse. Ajuda a ter esperança, ver algo crescer. O programa foi um sucesso não apenas humanitário, mas também comercial. A Mendes Construções ganhou prêmios de responsabilidade social, atraiu investidores que valorizavam empresas com propósito e viu seus lucros crescerem mesmo enquanto dedicava recursos a causas sociais. Roberto provou que era possível fazer bem e fazer bem feito ao mesmo tempo. 3 anos após aquele dia chuvoso, a Fundação Júlia Maria organizou seu primeiro grande evento de arrecadação. Era um jantar de gala no hotel mais luxuoso de São Paulo, com a presença de celebridades, empresários e até o governador do estado. O objetivo era arrecadar fundos para expandir ainda mais o trabalho da fundação. Júlia, agora com 8 anos, havia insistido em fazer um discurso. Roberto estava nervoso por ela, sabendo que falar em público para centenas de pessoas adultas era intimidante até para adultos experientes. Mas Júlia havia praticado por semanas e estava determinada. Quando chegou a hora de Júlia subir ao palco, Roberto segurou sua mão e sussurrou: "Você vai se sair maravilhosamente, mas se ficar nervosa, é só olhar para mim. Eu estarei bem aqui." Júlia subiu os degraus do palco com confiança, seus sapatos novos brilhando sob as luzes. Ela usava um vestido elegante, mas apropriado para sua idade, e seu cabelo estava preso em um coque simples. Quando chegou ao microfone, ela teve que subir em um banquinho que haviam preparado para ela, mas isso apenas a fez parecer ainda mais determinada e corajosa. "Boa noite", ela começou, sua voz infantil ecoando pelo salão. "Meu nome é Júlia Maria Mendes, e eu quero contar para vocês sobre ser invisível." O salão ficou completamente silencioso. Todos os olhos estavam fixos naquela menina pequena no palco. "Quando eu morava na rua, as pessoas passavam por mim todos os dias." Júlia continuou. "Muitas pessoas. Pessoas indo para o trabalho. Pessoas saindo para jantar. Pessoas comprando coisas bonitas. E todas elas me viam, mas não me viam de verdade. Porque para elas, eu era só mais uma criança suja na calçada." Ela fez uma pausa. "Eu era invisível." Júlia respirou fundo. "Um dia eu achei uma pasta. Era uma pasta muito importante, cheia de papéis. E eu sabia que a pessoa que perdeu aquela pasta estava preocupada. Então eu corri atrás dela. Eu corri até este prédio grande e lindo onde ela trabalha. E quando eu entrei, passei por todos os seguranças, por todas as secretárias, por todas as pessoas importantes. E ninguém me parou, porque eu ainda era invisível." Roberto, assistindo da primeira mesa, sentiu as lágrimas rolarem livremente por seu rosto. Ao redor da sala, podia ver outras pessoas também chorando silenciosamente. "Mas quando eu entrei naquela sala, alguém me viu de verdade pela primeira vez", Júlia disse, olhando diretamente para Roberto. "Meu pai me viu. Não só me viu, mas me ouviu. E quando eu pedi ajuda, ele não virou as costas. Ele prometeu me ajudar e cumpriu sua promessa." Júlia virou-se para o público novamente. "Hoje eu não sou mais invisível. Eu tenho uma casa, uma família. Eu vou para a escola. Eu como todos os dias e tenho roupas limpas. Eu sou amada. Mas eu nunca vou esquecer como era ser invisível. E por isso eu quero que vocês ajudem a Fundação Júlia Maria. Porque tem muitas crianças lá fora que ainda são invisíveis. Crianças que estão com fome, com frio, com medo. Crianças que acham que ninguém se importa com elas." Ela olhou ao redor da sala, fazendo contato visual com quantas pessoas conseguia. "Todo mundo merece ser visto. Toda criança merece ser amada. Meu pai me ensinou isso.
Ele me salvou, mas vocês sabem de uma coisa? Eu também salvei ele. Porque antes de me encontrar ele tinha tudo, mas não tinha o mais importante. Ele não tinha alguém para amar e ser amado de volta. Agora ele tem. E hoje, juntos, a gente quer ajudar a salvar mais crianças. Porque cada criança importa. Cada criança merece uma chance. O silêncio que seguiu o discurso durou apenas 1 segundo antes de o salão explodir em aplausos. As pessoas se levantaram, batendo palmas com força, muitas chorando abertamente. O governador estava enxugando os olhos com um lenço. Empresários duros, que raramente mostravam emoção, estavam visivelmente tocados. O discurso de Júlia havia perfurado todas as defesas, toda a frieza, e alcançado o coração de cada pessoa presente. Aquela noite, a Fundação Júlia Maria arrecadou mais de 5 milhões de reais. Mas mais importante que o dinheiro foram os compromissos. Empresas se comprometeram a criar programas de estágio para jovens saindo do sistema de assistência social. Escolas particulares ofereceram bolsas de estudo. Médicos e dentistas se voluntariaram para atender gratuitamente as crianças dos abrigos. Nos anos seguintes, Júlia cresceu não apenas em idade, mas em sabedoria e compaixão. Ela se tornou a embaixadora não oficial da Fundação, participando de eventos, visitando os abrigos, conversando com as crianças que chegavam assustadas e desconfiadas. Ela entendia o que elas sentiam de uma forma que ninguém mais poderia entender, porque ela havia vivido aquilo. Quando Júlia completou 10 anos, Roberto organizou uma festa grande na mansão. Havia decorações coloridas, uma mesa cheia de doces e salgados, e todas as crianças dos 3 abrigos mais próximos foram convidadas. Júlia havia insistido nisso. Não quero uma festa só para mim, ela disse. Quero compartilhar com quem ainda está esperando por uma família. Durante a festa, enquanto assistia Júlia brincar e rir com as outras crianças, Roberto sentiu alguém tocar seu braço. Era Helena, a assistente social que havia ajudado na transição de Júlia e agora coordenava o programa de acompanhamento psicológico da Fundação. Você criou algo incrível aqui, Roberto, Helena disse olhando as crianças correndo pelo jardim. Não só a Fundação, mas Júlia. Ela é uma menina especial. Ela sempre foi especial, Roberto respondeu. Eu só dei a ela a oportunidade de florescer. Helena sorriu. Você sabe quantas crianças foram adotadas nos últimos 3 anos em São Paulo? O número aumentou em 30%. E, quando perguntam aos pais adotivos o que os inspirou, sabe qual nome continua aparecendo? Roberto olhou para ela surpreso. O seu. E o da Júlia. Vocês mudaram a cultura. Mostraram que família é sobre amor, não sobre DNA. Que adoção não é caridade, é família. Isso é um legado maior do que qualquer prédio que você já construiu. Aos 12 anos, Júlia entrou para uma escola particular de prestígio. Roberto havia hesitado, preocupado que ela pudesse enfrentar preconceito por sua origem, mas Júlia o surpreendeu novamente com sua resiliência e inteligência. Ela não apenas se adaptou, mas se destacou, especialmente em matérias como história e redação. Foi durante um projeto escolar sobre arquitetura urbana que Júlia teve uma ideia que mudaria o rumo da Mendes Construções mais uma vez. Ela chegou em casa animada, carregando uma maquete que havia feito na escola. Pai, você precisa ver isso, ela disse, colocando a maquete sobre a mesa da sala de jantar. Era um conjunto habitacional, mas diferente de qualquer coisa que Roberto já havia visto. As casas eram pequenas, mas bem projetadas, com jardins comunitários, áreas de lazer e até uma escola no centro. Isso é impressionante, Júlia, Roberto disse, examinando o trabalho cuidadosamente. Você fez sozinha? Júlia assentiu. É um projeto para famílias que não têm onde morar. Mas não é só dar uma casa, é dar uma comunidade. Um lugar onde as crianças podem brincar com segurança, onde os adultos podem ter hortas e se conhecer. Um lugar que seja bonito, não só funcional. Roberto olhou para sua filha com admiração e orgulho crescentes. E se a gente fizesse isso de verdade? Os olhos de Júlia se arregalaram. Sério? A gente pode? Claro que podemos.
A Mendes Construções tem recursos, terrenos, expertise, e agora tem uma arquiteta brilhante em treinamento com ideias revolucionárias. Nos meses seguintes, Roberto trabalhou com sua equipe para transformar a ideia de Júlia em realidade. Eles identificaram terrenos subutilizados, negociaram com o governo e começaram a construir. O primeiro conjunto habitacional Júlia Maria foi inaugurado um ano depois, com 50 casas, cada uma com 2 quartos, jardim e feita com materiais sustentáveis e de qualidade. As famílias que receberam as casas foram selecionadas entre aquelas em maior situação de vulnerabilidade, muitas delas com crianças que haviam passado pelos abrigos da fundação. Era um ciclo completo: acolher as crianças, apoiar as famílias, oferecer não apenas assistência temporária, mas uma solução permanente. A cerimônia de entrega das chaves foi emocionante. Júlia, agora com 13 anos, entregou pessoalmente as chaves de várias casas, abraçando as mães que choravam de alegria, brincando com as crianças que agora teriam um lugar seguro para crescer. Uma mulher, segurando uma menina pequena no colo, se aproximou de Júlia com lágrimas nos olhos. "Minha filha vai ter o que eu nunca tive", ela disse. "Um lugar para chamar de lar. Obrigada por não esquecer de onde você veio. Obrigada por usar sua história para ajudar outras pessoas." Júlia abraçou a mulher e sua filha. "Eu nunca vou esquecer. E enquanto eu puder fazer alguma coisa, vou continuar ajudando." O sucesso do projeto levou a expansões. 2 conjuntos habitacionais, 5, 10. A Mendes Construções se transformou de uma construtora convencional em uma empresa de arquitetura social, liderando o setor em responsabilidade social e sustentabilidade. E, curiosamente, quanto mais faziam pelo bem social, mais a empresa crescia. Investidores queriam fazer parte de algo significativo. Clientes queriam trabalhar com uma empresa que tinha valores. Talentos queriam trabalhar em projetos que mudavam vidas. 15 anos após aquele dia chuvoso na Avenida Paulista, Júlia se formou em arquitetura pela Universidade de São Paulo, uma das mais prestigiadas do país. Ela foi a oradora da turma e Roberto estava na primeira fila, assistindo com um orgulho que transcendia palavras. Quando a vida nos dá uma segunda chance, Júlia disse em seu discurso de formatura: "Temos 2 escolhas. Podemos usá-la apenas para nós mesmos, ou podemos usá-la para criar mais chances para outros. Eu escolho a segunda opção. Escolho usar meu diploma, minha história, minha voz, para ser a arquiteta não apenas de prédios, mas de futuros. Futuros para crianças que ainda são invisíveis. Futuros para famílias que ainda não têm onde morar. Futuros para uma sociedade mais justa." Ela olhou diretamente para Roberto. "Dedico este diploma ao homem que me ensinou que sucesso de verdade não se mede em dinheiro, se mede em amor. Ao homem que me viu quando eu era invisível. Ao meu pai." Aquela noite, durante o jantar de comemoração na mesma mansão onde Júlia havia crescido, ela se sentou com Roberto na varanda, olhando para as estrelas. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo, simplesmente apreciando a presença um do outro. "Pai", Júlia disse finalmente, "tenho uma proposta." Roberto sorriu. "Sempre tem." "E se a gente transformasse completamente a empresa? E se mudássemos o nome para Arquitetura Social Mendes e focássemos exclusivamente em projetos que mudam vidas? Conjuntos habitacionais, escolas em comunidades carentes, hospitais em áreas remotas. Podemos ainda ganhar dinheiro, mas com propósito." Roberto não precisou nem pensar. "Vamos fazer isso. Juntos." E assim fizeram. A Arquitetura Social Mendes se tornou referência nacional e internacional em construção com propósito social. Júlia liderava os projetos de design, criando espaços que eram não apenas funcionais, mas belos e dignos. Roberto cuidava da gestão e das parcerias, usando sua experiência e suas conexões para tornar cada projeto possível. Em 5 anos, eles construíram habitação para mais de 10.000 famílias, tiraram mais de 15.000 crianças das ruas através da fundação, criaram oportunidades de emprego, educação e esperança em dezenas de comunidades.
Mas, para Roberto, o maior presente não estava nos números, nas estatísticas, ou nos prêmios que acumulavam. Estava nos momentos simples, no bom dia que Júlia dizia toda manhã, no abraço apertado antes dela sair para o trabalho, no "eu te amo", pai, que ela sussurrava antes de dormir, mesmo agora aos 22 anos. Uma noite, sentado em seu escritório em casa, Roberto olhou para as fotos na parede. Havia tantas. Júlia pequena no dia em que se conheceram, encharcada e segurando a pasta. Júlia no dia da primeira aula na escola particular. Júlia cortando a fita na inauguração do primeiro abrigo. Júlia recebendo seu diploma. Júlia em centenas de momentos que compunham uma vida, uma família, um amor. Ele pensou em tudo o que havia conquistado em sua vida, os prédios que construiu, os negócios que fechou, o império que ergueu, e percebeu que nada disso se comparava ao que havia ganho naquele dia chuvoso. Ele havia ganho uma filha. Havia ganho o propósito. Havia ganho a compreensão de que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Roberto pegou seu celular e escreveu uma mensagem para Júlia, que estava em seu apartamento do outro lado da cidade. Obrigado por ter me salvo naquele dia. Obrigado por ter me ensinado a ver. Obrigado por ser minha filha. Te amo mais que tudo. A resposta veio segundos depois. Você salvou minha vida primeiro. E eu te amo também, pai. Sempre. Roberto sorriu, guardou o telefone e olhou novamente para as fotos. Ele havia aprendido a lição mais importante de todas. Às vezes, quando achamos que estamos salvando alguém, descobrimos que, na verdade, fomos nós que precisávamos ser salvos. E que o amor, o verdadeiro amor incondicional, tem o poder de transformar não apenas 2 vidas, mas milhares delas. Lá fora, a cidade de São Paulo continuava pulsando, com suas luzes e sons, seus sonhos e desafios. E em algum lugar naquela cidade havia uma criança invisível, esperando ser vista. Mas agora, graças a Roberto e Júlia, havia um pouco mais de esperança, um pouco mais de amor, um pouco mais de luz no escuro. E isso fazia toda a diferença.